Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência agora no vídeo 378, agora nós vamos passar para a questão 770. Então nós entendemos que o insulamento, né, e também o voto de silêncio, nós entendemos por que os bons espíritos, eles disseram a Allan Kardec que é uma satisfação egoísta. Nós entendemos, mas por isso que nós colocamos o complexo e o relativo, porque cada caso é um caso. Então, nós entendemos, por que nós entendemos? Porque quando se fala em insulamento, a pessoa associa apenas aquela penumbra, aquela solidão. E aquela solidão, porque nós entendemos que muitas pessoas se trancam, não casam, vivem sozinhos, justamente para não dividir os bens materiais com a outra pessoa. Olha só para você ver. Mas aí nós já tivemos a oportunidade de dizer em outros vídeos que o insulamento e também o voto de silêncio, e também, vamos noutra aqui, necessidade da vida social e todos esses processos todo, não passa-se de um transtorno obsessivo. Não passa-se de um transtorno. Não passa-se de um transtorno obsessivo. Em muitos casos. Então, existe pessoas que vivem no insulamento, né, na solidão, movidas por obsessores, por espíritos das trevas. Não pelo fato da personalidade da pessoa. Porque obsessores, influência das trevas é uma coisa, a personalidade da pessoa é outra coisa. Tem nada a ver. Sabe? Então, existe vários casos de insulamento, onde naquela penumbra, naquela solidão, a pessoa egoisticamente são, assim, introvertidas. Mas esse processo introvertido, ele tem um motivo em vidas passadas. A causa encontra-se em vidas passadas. Quantos seres introvertidos hoje, que em existências passadas, pelo fato do orgulho, do egoísmo, da avareza, da falta de humildade, da falta ou por excesso de ciúme, se suicidaram em existências muito distantes e depois vieram e hoje encontram-se praticamente na última etapa daquela dívida. Outros encontram-se no princípio da dívida. Por isso que é relativo, por isso que é complexo. Nós não podemos afirmar. Mas este é o caminho que todos nós trilhamos por ele,
principalmente aqueles que infringem as leis divinas. Infringiu, não adianta correr. Não adianta correr. Então é natural que esses atos não deixam de ser um ato egoísta, porque ele pensou mais nele do que naqueles que encontrava à sua volta. Mas isso é relativo e isso é complexo, porque nem todo insulamento e nem todo voto de silêncio encontram-se nos mesmos patamares. Cada caso é um caso. Aí Kardec, na questão 770, ele pergunta assim, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Olha só para você ver. Não existem os eremitas, né? Aquelas pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, a gente assiste muitos programas, tem pessoas que não conseguem se relacionar com a sociedade, então eles saem lá para o meio do deserto, eles vão lá para o meio da mata, e lá eles constroem uma choupana, uma cabana, que dê para ele ali viver. Então ali ele vive de caça, né? Ele vive de caça. E às vezes, uma vez ao mês, ele vai à cidade para comprar algumas coisas que ele sabe que só encontra na cidade. Mas 99% ele vive, né, naquela reclusão. Ele é recluso. Ele fica longe da sociedade. Vive afastado. Ele não quer. Só que nós temos que entender que isso é uma penumbra tão grande, é uma solidão tão grande, que isso é relativo e isso também é complexo, porque nós não sabemos o princípio que gerou todo aquele transtorno. Nós não sabemos. Às vezes, aquela pessoa em existências passadas, ele foi, de alguma forma, traído pela sociedade e ele retornou ao corpo físico mediante aquela prova, aquela expiação, e ele não conseguiu levar adiante aquela prova em meio à sociedade. E antes que ele cometesse um ato pecaminoso, vamos pensar assim, ele se afastou da sociedade. Aí os bons espíritos respondem assim: duplo egoísmo. Não podemos dizer que os bons espíritos estão errados. Eles estão certos. É um duplo egoísmo com relação à questão anterior e com relação a esta questão que acabamos de ler, pergunta e resposta, é um duplo egoísmo.
Mas nós não podemos deixar de esclarecer que é assim tratado pelos bons espíritos para que possamos analisar que no nível evolutivo que nos encontramos, tudo é complexo, é relativo, e que nós mesmos aqui no corpo físico não temos condições de avaliar o que aconteceu, podendo ser que o que aconteceu, quando aconteceu com aquele indivíduo, não teve nada a ver com egoísmo, com orgulho, mas ele se sentiu retraído. Mas se sentir retraído não é egoísmo? Depende da forma como a pessoa sente e da forma como as pessoas encaram. Pois não dissemos no vídeo anterior que nem sempre os extrovertidos são extrovertidos 100%? Podendo ser que não, gente. Não existe extrovertidos. Eu já vou logo dizendo isso. De acordo com o conhecimento que nós temos, não existe extrovertido 100% e nem introvertido 100%. Não existe. Me diga que existe na Terra um ser feliz plenamente 100% que nunca sentiu ansiedade, angústia, melancolia. Me diga que alguém nunca sofreu na Terra a perda de um parente, de um ente querido. Por mais que a gente respeita, porque sofreu por falta de conhecimento, porque existe a imortalidade da alma, mas tudo bem, vamos por esse lado. Me diga que ninguém nunca se preocupou com o ágil e com o deságio mundial. Me diga. A pessoa pode ser extrovertida da forma que for, mas ele tem aquele momento em que ele senta, o sangue esfria, ele é extrovertido. O sangue esfria e ele põe-se a pensar na vida que já viveu na Terra. Aí ele volta lá na infância, quando era menininha, quando foi menininho, quando foi carregado no colo pela mamãe, pelo papai. Você entendeu? Começa a pensar nas amiguinhas da escola. Pensa no primeiro namorado que teve, ou namorada. Pensa no primeiro beijinho que deu. Isso aí é um sentimento do introvertido. Isso aí é uma solidão íntima. Isso aí é adentrar num quadro de penumbra. Só que de repente alguém chega e bate nas suas costas. Olá! Aí você, olá! O extrovertido já se manifesta sem que a pessoa perceba. A pessoa pega e lhe pergunta assim:
Olha só o voto de silêncio, ó. Pessoa pega, bate nas suas costas e lhe pergunta assim, lhe diz assim: nossa, mas percebi você aí num silêncio total. Que nada, só. Bobeira sua. Olha o voto de silêncio. É que ele não quer revelar para outra pessoa que estava pensando no primeiro namorado. Isso acontece muito em casais. Olha eu fazendo briga entre as pessoas. Amor, morzão, tem esse termo agora, né? Morzão, tanto homem quanto mulher. Morzão, que foi? Que silêncio é esse que você tá aí? Pensativo? Ó, o voto do silêncio agora, ó. Tô preocupado com algumas coisas lá no emprego, lá no serviço. E ó, se eu falar pra você, eu tô com vontade de pedir conta daquela empresa lá. Tudo mentira. Tudo mentira. Ele estava pensando na primeira namorada. E olha lá se ele não estivesse ali pensando na amante. Mas o voto de silêncio o levou a se mascarar e não dizer para a esposa ou para a namorada que está ali ao lado dele. Você viu onde é que entra o voto de silêncio também? Só que as pessoas não raciocinam. Agora a mesma coisa acontece com ela, tá? Morzão, o que tá acontecendo? Você tá tão quietinho no canto. E sabe que hoje eu discuti lá no serviço com uma amiga minha? Tudo mentira, viu? Fique esperto. Tava pensando no novelo. Pensando no novelo. Tá, pensando lá. Olha, se pudesse fotografar os pensamentos dela ou dele ali naquele momento, daria uma revista pornográfica. Essa é a verdade. Daria uma revista pornográfica. Agora, por que as pessoas às vezes falam que eu sou falador? Porque eu tenho coragem de dizer essas coisas. Eu raciocino, eu consigo raciocinar. Então, tapear esses neurônios aqui, que já estão no final já da existência aqui na Terra, não é brincadeira não é para qualquer um não. Você acha que eu não vivo na situação de extrovertido e de introvertido? Você acha que eu não possuo essas duas personalidades? Você acha que eu não sou introvertido e extrovertido? É lógico que eu sou. Gente, as pessoas têm que raciocinar. Todo mundo é extrovertido. Todo mundo é introvertido. Agora, saber extrovertido e introvertido no que é que ninguém sabe, só a pessoa. Porque a pessoa pode estar ali naquele quadro introvertido e introvertida, né? E de repente alguém chega, ó, você não quer ir comigo numa festa? Ah, vamos! Ó, o extrovertido já se manifestou. Deixou para trás o introvertido. Às vezes, o introvertido e o extrovertido, ele se manifesta de milhões de formas. Não só de acordo com
as pessoas o caracterizam, né? Como, por exemplo, introvertido, arisco, banzo, caladão, encafifado, ensinamento fechado, introverso, quietarrão, reservado, retraído. Agora, né? Isso introvertido. Agora, olha o extrovertido. Aberto, alegre, barulhento, brincalhão, bulhento, comunicativo, confiante, conversador. Mas é preciso ficar muito atento, porque nem sempre estas questões elas são verdadeiras, porque uns possuem num nível mais evoluído, outros menos, devido à desigualdade evolutiva a qual todos nós nos encontramos. Então, é preciso tomar bastante cuidado quando a pessoa apresenta determinadas características. Por isso que os psiquiatras, os psicólogos, os teólogos e muitos outros seres, se espelhando em Sigmund Freud, né? Não, Sigmund Freud não, em Carl Gustav Jung. Você me desculpa, porque são muitas coisas aqui no cérebro. Aí você pode pensar assim, nossa, mas como que sabe tanta coisa na cabeça assim? Estudo, né, gente? Quando eu não estudo aqui, estudo nos departamentos espirituais. Por isso que muitos psiquiatras, muitos psicólogos, a gente respeita, mas que se espelham em Carl Gustav Jung, né? Nas leis junguianas, eles não conseguem levantar o véu do esquecimento do passado e trata aquela personalidade ali apenas com alucinógenos, com barbitúricos, porque eles desconhecem milhões de faculdades ativas e inativas. Eles desconhecem as propriedades da alma, as propriedades do espírito, as propriedades do perispírito, porque eles estudaram apenas a matéria física, estudaram o corpo físico, eles não meteram o bisturi no cerne, onde encontram-se os registros daquele indivíduo. Então, não é falando mal, isso é um estudo, mas embasar-se em Carl Gustav Jung, entendeu? Eu busco Carl Gustav Jung. Olha, não quero passar por esse psiquiatra, não. Quero não. Eu quero ficar com nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, porque lunático por lunático e por lunático, aí já entrou psicologia. Lunático por lunático e por lunático, deixa eu procurar o Cristo. É melhor. O médico dos médicos. Entendeu? Aquele que tudo sabe. Sem necessidade que peçamos algo. Ele já sabe de nossas necessidades.
mas ajuda-te, que o céu te ajudará. Bate à porta que ela vos será aberta. Então nós temos que fazer a nossa parte. Então vamos para o próximo vídeo, que vai ser sequência ainda dessa questão 570.